Sagrada que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, Aleluia. verso de número 20. Apocalipse, capítulo 3, verso de número 20. Nós iremos meditar aqui em algo da parte de Deus. Aleluia. Já foi falado, já foi citado até aqui pela nossa irmã que trouxe a saudação, né? E eu estava ali comentando, quando ela falou, dei pronto, já deu tudo certo. Então vamos lá, os irmãos, encontrar Apocalipse, capítulo número 3, verso 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém. Vamos, esse texto da Bíblia Sagrada aqui, ele vai nortear toda a nossa mensagem. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Quem está nos escutando agora, o Apocalipse ele faz parte de um dos livros da Bíblia, onde vai falar sobre as revelações, né? É o livro de revelação. Deus ele vai falar com o apóstolo João em uma ilha chamada Patmos. E quando ele está naquela ilha, Deus ele fala com João e diz assim: João, pega tudo que eu vou falar e escreve, porque eu vou falar acerca das coisas que hão de acontecer. E aí, quando Jesus está conversando com o seu discípulo, com o seu apóstolo, com o apóstolo João, ele pede para que ele escreva e direcione cartas às 7 igrejas da Ásia, aos 7 anjos que haviam nesta igreja. E os irmãos depois podem meditar e ver como Deus ele vai conversando e falando com cada uma dessas igrejas. Interessante que nem todas as igrejas da Ásia Jesus repreendeu, né? Jesus ele trouxe palavra de consolo, de conforto, mas em especial teve 2 igrejas que ele confrontou, ele foi para cima mesmo. Jesus ele disse: olha, eu sei as tuas obras, eu sei o que você anda fazendo. E aí começou a dizer, fez um check-up geral, um raio-x da vida daquela igreja. Como é bom a gente ter um Deus que sabe tudo que nós estamos fazendo. É um Deus que nos ama. E o Pai não é aquele que deixa, irmãos, as coisas assim, vou falar numa linguagem bem popular, escorrute, né? De toda forma, de todo jeito. Que pai é esse que não consegue orientar nem aconselhar seu filho? Não, Deus não é assim, não. Deus ele aconselha o seu filho, Deus ele mostra o caminho para o seu filho e ele dá orientações. Muitas vezes as orientações de um pai para um filho que está desalinhado da sua vontade, muitas vezes soa como um conselho duro, áspero, mas é ele chamando a atenção e dizendo assim: volte para mim, se arrependa do seu caminho errado e volte-se para mim. Então era dessa forma que Deus ele trabalhou com a igreja de Laodiceia. Então eu não vou aqui trazer falar sobre todas as igrejas da Ásia, mas em especial tomando como base neste texto aqui, onde era que Jesus estava batendo a porta? Na porta de uma igreja. Jesus estava batendo na porta de uma igreja. Jesus estava batendo na porta de alguém que deixou ele do lado de fora. Aleluia. Imagina aí, eu quero que você escreva uma carta e eu quero que você envie para aquela igreja que me deixou do lado de fora, que eu estou batendo na porta dela. Aleluia. Por quê? Quando você vai ler o texto da Bíblia em Apocalipse capítulo 3, você vai ver que essa igreja, ela achava que ela tinha tudo e não precisava mais de Deus. É assim que acontece com quem está me escutando. Alguém acha que tem tudo, aí diz: eu não preciso de Deus para nada, porque eu já tenho tudo. Eu sou autossuficiente, preciso de Deus para nada. Era assim a igreja de Laodiceia. Ela não queria mais saber de Deus. É tanto que quando Jesus vai falar com ela, Jesus deu uma palavra para uma igreja, deu uma palavra para outra. Quando chegou assim: escreve para Laodiceia. Diz: o que é que eu vou escrever, Senhor, para Laodiceia? Diga assim: eu sei as tuas obras. Você nem é frio, nem é quente, mas você é morno. E por este motivo eu estou a ponto de vomitar. Vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, olha só como era essa igreja.
ela nem era fria, nem era fervorosa, nem era quente, era uma mornidão, era uma fé morna. Aleluia. E aí Deus não quer uma fé morna, Deus quer uma fé quente. Aleluia. Certo? E aí essa fé quente eu estou agora presenciando aqui no meio da rua. Nem todas as igrejas hoje têm o mesmo comportamento que vocês. Sair para a rua no dia que está nublado, daqui a pouco chove. Aleluia. Isso aqui não é uma fé morna não, irmão. Se alegre. Aleluia. Isso não é uma fé morna não. Isso aqui, ó, daqui a pouco, em Jesus, quando nós chegar em casa, pode mandar chuva. É verdade. Não é uma fé morna não. Isso é quente, vocês acreditam. Mas a característica dessa igreja de Laodiceia, ela estava vivendo um momento de mornidão, uma fé morna. E ela dizia assim, olha, verso 17, ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada, porque eu conquistei tudo. Aleluia. Aí Jesus diz assim, mas eu vou mostrar o check-up da sua vida, o check-up da sua alma, e eu vou dizer para você, olha, não é bem assim como você está dizendo, não. Você está dizendo que é rico, você está dizendo que conquistou tudo, contudo não reconheces que és miserável, que és pecador, Aleluia. que és digno de compaixão, que és pobre, cego e nu. Quando alguém acha que é alguma coisa, mas Deus mostra para ele que não é nada. Quando alguém acha que não é nada, Deus diz, você é alguma coisa. É desse jeito, papai. E aí Deus é quem tem a disciplina de um pai para mostrar para a gente. Quantas vezes, irmãos, a gente achava que estava por cima da carne seca e na verdade a gente estava com um vazio na alma, como foi testemunhado aqui. Tinha dinheiro, tinha tudo, mas estava com um vazio na alma. Tem pessoas que estão me escutando agora que acham que tem tudo, mas está com um vazio na alma. Aleluia. E aí, o que é que nós precisamos? Nós precisamos receber o conselho do Pai, quando Ele diz assim, ó, você é pobre, cego, miserável e nu, portanto, eu ofereço-te um conselho, adquire ouro refinado no fogo, arrependa-te. Foi assim que Ele falou com aquela igreja. E aí, Jesus vai para a igreja de Laodiceia e diz assim, ó, escreve para eles e diz para ele que eu estou na porta batendo. Eu estou batendo na porta. Às vezes a gente pega esse texto e tenta aplicar num evangelismo de rua. A gente chega assim, a pessoa, ei, você conhece Jesus? Quero falar de Jesus para você? Jesus está dizendo isso, que estou na porta e batendo. Mas aí quando a gente vai para a interpretação bíblica, Jesus não estava falando para uma pessoa que não conhecia o evangelho. Ele estava falando para um pastor. Escreva ao anjo das 7 igrejas, escreva ao anjo da igreja. Tem muita gente que está precisando ouvir a batida de Jesus na porta. Aleluia. Jesus está batendo na porta. Jesus quer entrar na casa. E aqui eu já quero entrar na mensagem propriamente dita, dizendo para todos que estão me escutando agora, que Jesus está batendo na porta. E se Jesus está batendo na porta, Jesus ele tem um objetivo. Imagina só, irmãos, vocês aqui. Imagina só, eu e vocês aqui. Nós, se tivéssemos um comportamento semelhante a dessa igreja, de deixar Jesus do lado de fora, de ignorar a voz dele, ignorar a presença dele, ignorar o favor, o amor dele. Imagina só, irmãos, se eu venho aqui na sua casa, se eu vou na sua casa e eu chego na sua casa e bato na casa, bato na porta, toco a campainha e de repente você lá dentro, eu sei que você está lá dentro, eu sei que você mora lá dentro, Aleluia. mas você não quer me receber, você não quer me ouvir, você não quer me obedecer, você não quer se arrepender, você não quer se chegar a mim. Irmãos, o que é que nós faríamos na posição que estou falando aqui? Eu olhava assim e dizia, eu quero saber de você, rapaz, não precisa de você para nada, eu vou embora, não é assim? Eu não vou insistir com você que não quer nada comigo. Aleluia. Mas Jesus é diferente. Oh, glória a Deus. Jesus é diferente porque aquela igreja estava morna, aquela igreja estava soberba, aquela igreja estava distante, aquela igreja estava com a porta fechada para ele, mas ele não desistiu daquela igreja, ele não desiste de você, ele bate na porta
porta, ele insiste em bater na porta, ele insiste em dizer assim: eu estou do lado de fora. Você me deixou do lado de fora da sua vida, você me deixou do lado de fora do seu casamento, você me deixou do lado de fora da sua fé, você me deixou do lado de fora, mas eu estou aqui batendo na porta, insistindo. Eu trago um carro de som na rua para falar com você e para dizer assim: eu não vou desistir da tua alma. Oh, glória, aleluia, Jesus. Irmãos, uma Glória. vez nós estávamos, a Esmina tem uns mistérios, viu, Moedas? Já sabe que você já está dirigindo essa igreja. Irmãos, Deus é na vida desse homem aqui, viu? E aí o que acontece é que nós, lá cultuando a Deus, irmã Rosa, irmã Dorinha, Márcio, e todos os irmãos, irmã Sandra estava lá também, a gente dirigindo lá, pegava uma guitarra, ficava a noite todinha sem saber tocar e tocando. Era uma alegria só, parecia um passarinho, não era assim? E nós tínhamos um projeto, irmãos, nós tínhamos um projeto. Nós pegávamos estrutura de som, muitas vezes só era eu, irmã Dorinha ou eu e o irmão Marcelo. E a gente pegava, irmãos, ia de 3 horas da tarde e pegava de 3 horas da tarde. Eu pegava direto, de 3 às 10h30 da noite, montando fio. Hoje está uma bênção lá. Mas montava fio, colocava caixa, colocava para o lado de fora. E era aquela alegria de noite, a gente cultuando a Deus, irmãos. E olha, um palmo que a gente saía do lado de fora para falar de Jesus. Porque uma coisa é falar dentro do templo. Dentro do templo vocês entendem tudo que eu falo. Se eu falar quem é Abraão, vocês entendem. Se eu falar quem é Jacó, vocês entendem. Se eu falar da mulher do fogo e sangue, vocês entendem. Tudo vocês entendem. Aqui eu tenho que adaptar toda a mensagem para quem não entende. E aí eu tenho que falar para as pessoas e dizer para elas, comunicar para elas as boas novas do Evangelho e dizer para elas que existe um Salvador. Eu aprendi demais nessa igreja. Eu falei uma professora. Mas o que acontece é que uma vez nós estávamos lá pregando um paredão lá do irmão Joaquim. Quando a gente estava pregando, o irmão deu um clique na cabeça. E eu fiquei como louco, gritando lá. Eu comecei a gritar e dizer assim, ó: não faça isso com você. Aleluia. Não faça isso com você. Não tire a sua vida por isso. Aleluia. Você é a amada de Deus. E comecei a gritar num paredão de Joaquim é uma benção. Essa aqui também é uma benção aqui, já está indo longe, viu? Mas o que acontece, irmãos, é que quando foi na semana, eu estava em um certo lugar e uma técnica de enfermagem chegou para mim e disse: quem era que estava lá na Naí Costa, gritando na frente de uma igreja? Eu digo: rapaz, era a Esmina que estava adorando a Deus lá. Pois bem, eu quero dizer para você que uma mulher deu entrada no hospital, que ela colocou uma corda no pescoço e ela ia se matar. E quando ela foi pular com a corda no pescoço, ela ouviu um grito de alguém dizendo assim: não faça isso com a sua vida. Aleluia. Mas ainda ela insistiu, tomou os medicamentos, ela tirou a corda, mas tomou os medicamentos e teve que ir para o hospital fazer uma lavagem. Quando chegou lá, ela contou o testemunho e disse assim: eu não morri, porque na hora que eu coloquei a corda e ia pular, tem um louco na frente da igreja. Eu não sei de onde é que estava saindo aquele som, mas aquele som entrou dentro da minha casa. E na hora que eu ia pular, disse assim: não faça isso. Aleluia. Eu ainda tentei tomar meu medicamento, mas estou aqui. Você está entendendo por que é que nós estamos aqui na rua? Porque Jesus está batendo na porta. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Ele está batendo na porta. E se ele está batendo na porta, ele quer entrar dentro da casa. Ele queria entrar dentro daquela casa que estava fechada para ele. A igreja de Laodiceia estava fechada para Jesus. Quantas pessoas? E aqui, irmãos, isso é um alerta para nós, porque esse texto está falando de pessoas que entendem a palavra, que se fecha para Jesus. Quantas vezes a gente se fecha para Jesus? Quantas vezes ele está insistindo, a gente negando ele? Aleluia. Dentro do templo. Dá para entender o que eu estou falando? E quem está me escutando agora, tem alguém batendo também aí para entrar. E aí eu vou dizer para você o que é que acontece quando Jesus entra numa casa. Ele está batendo na porta porque ele quer entrar na casa. A Bíblia Sagrada vai dizer que certa vez um homem chamado Zaqueu escutou que Jesus ia passar em Jericó. E o que acontece é que ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia Jesus, ele era de pequena estatura. Ele subiu num pé de figueira brava para conhecer quem era Jesus. E ele teve todo um esforço que muita gente não quer ter.
As pessoas têm esforço para acompanhar a política. As pessoas têm esforço para acompanhar um time de futebol. Mas quando é para acompanhar a sua própria fé, não tem esforço algum. E aí esse homem chamado Zaqueu, ele pegou, subiu num pé de figueira brava para ver quem era Jesus. E quando ia passando a multidão, ele querendo saber quem era Jesus, quem é Jesus. Opa, Jesus está ali. E ele querendo saber, o único objetivo daquele homem era saber, conhecer quem é Jesus. E quando ele estava assim, Jesus ia passando, ele olhando lá de cima da árvore, olhando, ele vindo lá, opa, estou conhecendo Jesus agora. Jesus está passando ali agora. Só que quando Jesus vai passando, Jesus olha para cima e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar, entrar na tua casa. Aleluia. Você que está me escutando agora, que este serviço de som está chegando na sua casa. Você pode não conhecer o Jesus que eu estou pregando, mas o Jesus que eu estou pregando conhece você. Ele conhece as suas crises, ele conhece a sua dificuldade, ele conhece o vazio da tua alma. Aleluia. O Jesus que eu estou pregando, que talvez você não conheça, ele conhece você. Ele sabe o teu nome completo, o teu sobrenome, o teu endereço. Ele sabe de tudo. Ele sabe o teu CPF, ele sabe tudo sobre você. E ele pode fazer hoje com você do mesmo jeito que fez com Zaqueu. Zaqueu não conhecia quem era Jesus, mas Jesus conhecia quem era Zaqueu. E disse assim: Zaqueu, desce. Aleluia. O mesmo esforço que você subiu, você vai descer agora. E eu quero pousar, entrar na tua casa. Se Jesus bater na porta da tua casa e ele entrar na tua casa, ele vai fazer com você o que ele fez com Zaqueu. O que foi que ele fez com Zaqueu? Irmãos, quando Jesus foi para a casa de Zaqueu, Jesus em nenhum momento, irmãos, ele chegou lá apontando os pecados de Zaqueu, dizendo quem era. Zaqueu, você é um endividado. Zaqueu, você é alguém que usa coisas que eu não gosto. Zaqueu, você é alguém que faz comércio com coisas que eu não gosto. De maneira nenhuma. Jesus só entrou na casa. Levanta a sua mão assim comigo. Aleluia. Jesus, neste momento, diga assim: Jesus, fica na minha casa. Entra na minha casa. Quem está me escutando em casa também pode fazer essa declaração: Jesus, entra na minha casa. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus não acusou Zaqueu, Jesus não falou dos problemas de Zaqueu, Jesus não falou dos pecados de Zaqueu. Jesus só entrou na casa e a presença de Jesus convenceu Zaqueu que ele precisava mudar. Aleluia. Imagina aí, Jesus entrar na sua casa e não ficar ali confrontando, não ficar, irmãos, acusando você. Quem tem esse trabalho de acusar não é Jesus, não. O Filho do Homem, ele veio, mas não veio para condenar, não. Ele veio para salvar e para dar vida e vida com abundância. Aleluia. Então, primeira coisa que acontece quando Jesus entra numa casa, ele salva. Porque quando Jesus estava lá, que ele entrou na casa, Zaqueu disse assim: Senhor, se eu tiver roubado, se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Mas onde é que no texto você vai encontrar Jesus dizendo assim: você é um ladrão, você roubou? Não tem isso não, irmão. Jesus, ele não disse nada. Jesus só entrou e a presença de Jesus, a presença pura, a presença maravilhosa de Jesus dentro da casa. Irmão, convide Jesus para ir para dentro da sua casa, que você vai ver o que é que Jesus vai fazer. Não, mas eu já sou da igreja, vai tempo, já está caindo os dentes de tanto tempo que eu sou da igreja. Não tem isso não, meu irmão. Tem dia que a gente, irmão, Jesus está bem bonitinho lá, irmão, Jesus está lá, no presente, mas tem dia que a gente está igual a igreja de Laodiceia. A gente é da igreja, a gente é crente, mas Jesus está do lado de fora, batendo na porta. É verdade. Amém? Então, quando ele chegou lá, a presença de Jesus, simplesmente ele disse assim: ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Hoje entrou salvação nessa casa. Sabe por que entrou salvação nessa casa? Porque eu entrei. E depois que eu entro, aí o homem, irmão, se arrepende. Voluntariamente. Aquele homem, irmão, duro, se arrependeu voluntariamente. Aleluia. Segundo caso, irmãos, de alguém que Jesus entrou na casa.
Simplesmente Jesus foi na casa, numa cidade chamada Betânia, numa comunidade chamada Betânia, e lá ele sempre visitava essa casa. Tinha uma família, né? 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. E aí, o que acontece é que quando Jesus chegou nessa casa, Jesus chegou na casa e Marta ficou já logo assim, ó, fazendo, espanando, trabalhando, fazendo, irmão, recepcionando como se deve recepcionar. É muito maravilhoso quando você chega num canto que você já recebe aquela recepção, aquele afago, aquele abraço. Irmão, pode ser a casa mais simples do mundo, mas não é bom quando a gente é recepcionado bem? Aleluia. Seja bem-vindo à minha casa, não olhe para bagunça, tá tudo certo aqui. Aqui é humilde, mas o coração é grande. Oh, glória. Aleluia. Aí só que Marta estava muito afobada, estava muito estressada, estava muito agoniada, estava muito ansiosa. E aí Maria simplesmente, ela deixou Marta com as afobações dela e foi se dobrar aos pés de Jesus. E ficou lá adorando, escutando Jesus falar aos pés dele. Até que aquela crente chamada Marta chegou para Jesus. Jesus, eu vou ter que fazer uma reclamação dessa crente aí, meu. Aleluia. Eu vou fazer uma reclamação dessa crente. Jesus, diga ela, pelo amor de Deus, eu estou aqui trabalhando aqui, ó, chega, tá escorrendo aqui. Aí, Marta, por que você está tão afadigada? Aleluia. Tem tempo para tudo, irmãos. Você pode observar que Jesus, ele não ficou dizendo assim, você está errada, não. Jesus disse isso, não. Ele só disse assim, homem, ela está pegando aqui e escolheu a melhor parte. Aleluia. Tem tempo para tudo, Marta. Tem tempo para tudo, irmão. Tem tempo para tudo. E eu vou dizer um negócio para você. Quando Jesus entra numa casa, primeiro entra a salvação. E segundo, você entende que Jesus é prioridade na sua vida. Se você entende que Jesus é prioridade na sua vida, você não fica estressado, afobado, afadigado, ansioso, correndo de um lado para o outro. Você não resolve nada. Nem um côvado você acrescenta com essa sua ansiedade. Jesus está dizendo, você tem que observar os pássaros, que eu não deixo passar fome, nem um pardal. Você tem que observar os lírios do campo, que eu não deixo eles ficarem sem se vestir. Eu visto todos eles. Você tem que entender que você, com a sua ansiedade, Marta, você não consegue nada. Agora, se você me priorizar. Aleluia. E aqui, irmãos, a gente tem que fazer uma diferenciação aqui. Não é a gente viver, eu tenho que viver. Tu não tem um tempo? Tem um horário do culto? Tem um horário do culto? Tem um horário do culto, não tem, irmãos? Tem uma hora de orar, não tem? Tem hora da gente se consagrar, não tem? Mas, irmãos, eu já tive essa fase, alguns irmãos aqui também já tiveram. Irmãos, que eu parecia um monge dentro da igreja. 24 horas, meus pais me procurando, onde é que esse menino está? E eu lá dentro, irmão, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, toda hora, me esquecendo de tudo. E aquilo ali, olha, Deus não se agrada daquilo não, irmãos. Deus não se agrada daquilo não. Deus quer que a gente também, olha, entenda que Ele é prioridade. Em primeiro lugar, Ele. Ok? Você já tem Ele como prioridade? Tem. Então Ele vai dar sabedoria para você cuidar da sua família. Ele vai dar sabedoria para você trabalhar. Ele vai dar sabedoria para você estudar. Ele vai dar sabedoria para você viver, dando razão a Ele, glória a Ele. Aleluia. Porque Marta estava lá recepcionando. Está tudo certo. Só que estava recepcionando e ao mesmo tempo estava reclamando. Adiante eu estar, irmãos, eu estar numa igreja, eu estar num lugar onde Jesus está, e eu com a boca cheia de reclamação e de murmuração, eu tenho que começar a rever algumas coisas na minha vida, eu tenho que começar a colocar algumas coisas num papel, num planejamento de vida, e dizer assim, a partir de hoje, eu não vou mais perder tempo, porque eu vou priorizar meu Deus, mas eu também vou ter sabedoria para saber servi-lo. Aleluia. Amém? Tudo bem, então o que acontece é que a segunda marca quando Jesus entra numa casa, irmãos, é quando a prioridade. A terceira, irmãos, Jesus entrou também numa casa e ele foi convidado para entrar nessa casa, que foi a casa de um homem chamado Jairo. Aleluia. Simplesmente aquele homem chegou, se ajoelhou, se prostrou e disse, Jesus, Aleluia. minha filha está doente, está quase morrendo. Eu quero chamar o Senhor ir comigo na minha casa. Simplesmente Jesus, ele viu aquele homem prostrado, de joelho, e ele disse, eu vou atender, eu vou na sua casa. E Jesus, ele vai, uma grande multidão vai acompanhando ele. Jesus vai numa agenda que foi feita entre ele e Jairo. Tem pessoas aqui que Jesus, irmãos, está atendendo a agenda de vocês, acredita?
Vocês atenderam a agenda dele? Ele está atendendo uma agenda de vocês também. Aleluia. Vocês atenderam a agenda dele para cultuar a ele, para adorar a ele. Aí ele olha assim para você e diz assim, pronto, não é porque você merece não, mas é por graça. Não é porque você, não é uma barganha, não estamos trocando não, mas eu vou atender também. Eu vou atender essa agenda também. Eu estou vendo a necessidade da sua casa. Eu vou lá na sua casa, Jairo. E ele vai. Aleluia. E quando Jairo vai, e quando Jesus vai com Jairo até a casa dele, para ver a filha dele lá, que está muito doente até a morte, quando ele vai, irmãos, a Bíblia vai dizer em Marcos capítulo número 5, que acontece uma coisa inusitada, que Aleluia. deveria acontecer, e acontece muito, e a gente tem que despertar para isso. Olha só, quando Jesus vai na agenda de Jairo, Jesus ele vai, mas tem alguém ali que estava com um problema muito grave. Aleluia. Um problema que fazia 12 anos que esse problema atormentava essa pessoa. Ninguém sabia desse problema. Só que Jesus ele estava atendendo um outro problema. Jesus não tinha nada a ver com aquele problema, não. É como se fosse assim. Jesus veio aqui hoje e Jesus tem um objetivo aqui para fazer na vida de algumas pessoas. Se eu disser que Deus vai fazer na vida de todo mundo, eu não estou falando a verdade. Porque, irmãos, tem pessoas aqui que vão sair daqui mega, ultra abençoada por Deus, vai entender a palavra em tudo, vai praticar em tudo, e tem pessoas que não vão. E isso é um mistério que eu não sei nem explicar. Tem pessoas que vão compreender essa mensagem e vai mudar algumas coisas na vida, e tem outras que não. E aí o que acontece é que quando Jesus vai atendendo Jairo, essa mulher que está lá escutou, ouviu que Jesus estava ali. A Bíblia diz assim, ó, e ela ouvindo que era Jesus que estava passando, ela disse para ela mesma. O que foi que ela disse para ela mesma? Se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Aleluia. Vamos lá. Primeiro, a agenda de Jesus com Jairo não era a agenda da mulher do fluxo de sangue. Segundo, aquela mulher estava no culto e ninguém mandou ela dizer nada. Ela disse para ela mesma o que ia acontecer. Em terceiro lugar, aquela mulher foi e rompeu a grande multidão que estava na frente dela. Mesmo ela estando fraquinha, porque alguns estudiosos dizem que aquela mulher, de tanto perder sangue durante todos esses anos, era uma mulher anêmica, era uma mulher enfraquecida, uma mulher raquítica, porque ela era uma pessoa que perdia sangue constantemente. Então era uma pessoa que até para a sociedade era uma pessoa fraquinha. Mas quando ela viu aquela multidão e ela escutou a única mensagem que dá poder para você vencer, que o poder para o mundo vencer é a fé. Aleluia. Se você for ali agora e ligar sua televisão, você vai escutar só problema que está acontecendo no mundo. Só problema que está acontecendo. Só problema que está acontecendo. Eu quero perguntar para você. Você sai cheio de fé quando você escuta o noticiário? Se você for liga agora a sua internet agora e entra em qualquer bloco de notícia. Claro que eu não estou dizendo que não é para você não saber da notícia. É para você saber da notícia. Mas vamos entender aqui uma coisa. Quando a gente passa ali tantas horas vendo aquele noticiário, a gente fica tão para baixo, a gente fica tão sem graça, a gente fica tão desacreditado no ser humano, homem que está estuprando mulheres, pai que está estuprando filho, está acontecendo assalto, roubo, matança, a gente fica desanimado. Mas aí o que acontece? Sabe o que pode trazer fé para vocês? Escute falar de Jesus. Aleluia. E ouvindo falar que era Jesus, e ouvindo falar de Jesus, isso deu uma fé tão grande que ela diz assim: eu posso ser fraquinha, eu posso estar raquítica, eu posso estar anêmica, eu posso estar como estiver, Aleluia. mas eu vou romper a multidão e vou tocar nele, porque se eu tocar nele, eu vou ser curada. E não foi ninguém que disse para ela, não foi ninguém que mandou ela fazer, foi ela que disse para ela: aprenda uma coisa, esqueça tudo que eu estou falando, mas coloque isso na tábua do coração. Diga para você mesmo coisas boas. Quem está me escutando agora, pare de se amaldiçoar. Pare de dizer coisas ruins com você. Pare de chamar palavrão com você mesmo. Diga coisas boas para você. Diga que você vai vencer. Diga que você vai alcançar a graça de Deus. Diga que você vai ter comunhão com Deus. Diga que você será curada. Sabe por quê?
Porque se você disser para você mesmo, você condiciona a sua vida àquilo. Quando você acorda, já existe um estudo científico que diz que quando as pessoas acordam, quando elas dizem coisas para ela mesma, elas se condicionam todo o corpo. Então é por isso que é aconselhado, quando alguém acordar, não abrir logo o noticiário no Instagram ou na internet. Por quê? Porque você recebe as primeiras informações do dia e você já fica condicionado o dia todo a ficar daquele jeito. Você está dizendo para os seus pés, você está dizendo para as suas mãos, você está dizendo para o seu organismo todinho que você vai ficar para baixo, do mesmo jeito que está a energia do mundo todinha. Vai ficar para baixo, não vai dar certo nada, vai ficar... É crise econômica, é crise na política, é crise no judiciário, é crise, é só crise. Vixe, eu já acordei na crise. Não. Já a ciência diz que não é para você fazer isso. Em vez de você abrir logo a internet ao acordar, abra uma oração a Deus, fale com Deus e diga: Deus, eu quero falar com o Senhor, abençoa o meu dia, abençoa os meus passos, abençoa o meu trabalho, prospera o meu dia, me dá saúde para caminhar, me faz prosperar, Senhor. Diga uma coisa boa para você. Aquela mulher só venceu porque ela disse uma coisa boa para ela. Mas não foi só um jargão de humano não, irmãos. Ela disse baseado numa mensagem. Qual foi a mensagem? Jesus. Aleluia. Porque eu posso pegar e criar aqui um mantra. A partir de agora, vou esfregar a mão, vou esfregar os pés. Eu vou andar para trás, tantos passos para trás, tantos passos para frente. Vou ficar debaixo do chuveiro, e quando eu ligar o chuveiro, vai ser assim. Não, isso não funciona. Não tem base nenhuma. Onde é que está a fé nisso? Agora, se você acordar e dizer assim: Jesus, é assim para a minha oração. Eu não sei nem falar direito, mas eu quero dizer ao Senhor: tome conta da minha vida, Senhor. Aleluia. Baseado na tua palavra, me cure. Onde eu passar, que eu seja uma bênção para as pessoas. Usa a minha boca, usa a minha vida. Aleluia. Irmãos, foi isso que a mulher disse. Eu vou dizer para mim mesmo e vou declarar vitória para mim mesmo. Aleluia. Entenda, a agenda dessa mulher não era para ela, mas ela fez com que a agenda fosse para ela. Tem coisas que não era para ser para você, mas se você, olha, acreditar, aleluia, e declarar no nome de Jesus, não era para ser para você não, mas Deus, ele faz milagre quando você acredita nele. Aleluia, Senhor. A agenda era de Jairo, mas aquela mulher entrou numa agenda de Jairo, no meio de uma multidão, e ela venceu. Jesus vai, chega na casa de Jairo, tem um bocado de gente chorando. Havia uma profissão naquele tempo chamada carpideiras. Eu acredito que Dedé aqui já trabalhou já numa profissão que existem pessoas que elas chegam assim, elas são pagas para chorar. Existe um plano funerário que as pessoas elas chegam assim e dizem assim: ó, se você quiser eu choro, só é você pagar. Em Israel existia essa categoria de profissão chamada carpideiras. Até hoje você pode pesquisar na internet. As carpideiras de Israel. Elas eram profissionais do choro. Então, onde havia velório naquele tempo, enchia as pessoas lá e começavam a chorar. Ela não fazia nem parte da família, mas elas começavam a chorar. Chorar simplesmente motivada pela profissão. Quando Jesus chega na casa de Jairo, a filha dele já está morta. A casa está cheia de mulheres que choram profissionalmente, mas que não tem arrependimento. É a lágrima profissional, mas que não tem arrependimento, não tem quebrantamento. E aí, isso chama muito a nossa atenção. Será que a nossa lágrima é lágrima de arrependimento ou é lágrima de carpideira? E aí, a gente tem que fazer uma avaliação das nossas lágrimas. Aleluia. O que acontece é que quando Jesus chega lá, entra na casa de Jairo, e quando ele entra na casa de Jairo, ele diz assim: ó, tem muito incrédulo aqui. Porque primeiro a Bíblia vai dizer que o povo começou a zombar de Jesus. Porque Jesus disse assim: não, ela não está morta, ela está dormindo. Começaram a zombar e rir de Jesus. Olha só, irmão, tem dia que o povo ri da gente. Aí a gente fica todo sentido. Ah, pai, estão rindo de mim. Não dizem que eu sou um crentinho assim, assado. A gente fica tudo por ali. Riram de Jesus.
O Filho de Deus. Não pode rir de mim, rir de Jesus. Agora, sabe quando Jesus chegou, Jesus disse assim, ó, pode tirar aqui os incrédulos tudinho. Tira as carpideiras, tire todo mundo, só vai ficar aqui dentro desse quarto aqui. Vai ficar eu, Pedro, Tiago e João, porque eles precisam ver para depois testemunhar. Eles precisam testemunhar. Tem coisa que Deus vai deixar você presenciar para você testemunhar. Vai ficar o pai e a mãe. Agora o restante, tudo esse povo aqui que está chorando aqui, é tudo lágrima de crocodilo. Pode tirar esse povo aqui. E aí, quando chegou assim, ele pegou e disse assim, ó, Talita cumi, a ti te digo, levanta-te. A menina ouviu a voz, se levantou, comeu e bebeu. Porque se Jesus entrar numa casa, Jesus salva. Se Jesus entrar numa casa, Jesus restaura. Se Jesus entrar numa casa, você faz dele a sua prioridade. Aleluia. Eu acredito na restauração. Agora, se Jesus entrar na casa, porque tem casas que estão deixando Jesus do lado de fora. Eu vou dizer de novo, tem crente que está deixando, vou falar até mais para o povo não achar que tem crente que está deixando Jesus do lado de fora e quer que Jesus restaure. Tem crente que está deixando Jesus do lado de fora e está querendo que Jesus salve. E eu vou dizer aqui um negócio para você. Jesus só faz se ele estiver dentro. É verdade. Finalizando, irmãos, eu vou finalizar agora. A casa que Jesus entra, existe alegria e transformação. Maria, Jesus e os 12 discípulos foram convidados para ir para um casamento. Jesus entrou no casamento. E quando Jesus entrou no casamento, sabe o que aconteceu? Lá para as tantas, acabou o vinho. O vinho era símbolo da alegria daquele povo. Um casamento em Israel, um casamento dos judeus, eles eram delimitados por até 7 dias, de 7 a 15 dias. Há praticamente 7 dias de festividade. Imagina, o noivo ele se preparava um ano para em 7 dias eles comemorarem. E aí, tá com o meu povo. E aí os discípulos de Jesus, Jesus era conhecido como um homem que comia e bebia. Então, onde ele estava, irmãos, olha, crente gosta de orar e crente gosta de comer. Então, onde tiver chama-enxuga, a gente está lá. Não é verdade, irmão? Onde tiver chama-enxuga, pode. Olha, não, quando vocês fizerem culto de ação de graça, que tiver bolo, refrigerante, que tiver cachorro quente, primeiro pensamento, até a Luana achou bom. O primeiro pensamento que você tem que ter, sabe qual é? Vou chamar irmão Anso. Cuscuz, não, cuscuz é que eu gosto, né? Cuscuz com tudo, irmão, cuscuz com tudo. E cuscuz com tudo é bom. Então o que acontece? Os discípulos foram, ó. Meteram o pau a comer, beber, vinho. Não só discípulos, mas tinha outros convidados. Lá para as tantas acabou o vinho. E quando acabou o vinho, foram procurar Jesus. O problema não era de Jesus, o problema era dos noivos. Mas Jesus não estava dentro da casa? Tem problema que não é de Jesus não, irmão. Tem problema que é do casal, tem problema que é do noivo, tem problema que é do pai, tem problema que é da mãe, tem problema que é do filho. Não é de Jesus não. É problema dos outros. Mas se Jesus estiver na casa, o problema fica compartilhado. Agora ele quer uma coisa, que você chegue para ele e diga assim, Jesus, eu não fiz as contas certas, a festividade era de 7 dias, eu não fiz a contabilidade, chamei mais gente do que tinha vinho aí. Tem muita gente para pouco vinho, e acabou o vinho, Jesus. E agora eu vou passar vergonha. Só que eu quero que você levante sua mão aqui comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai passar vergonha não. Jesus vai lhe ajudar. Aleluia. Jesus vai lhe ajudar. Porque ele já sabe que acabou o vinho. E aí, se acabou o vinho, aquele que faz milagre está na sua casa. Aleluia. Quando Jesus estava lá na casa, que acabou o vinho, disseram para Jesus, a mãe de Jesus disse assim, acabou o vinho. Jesus disse, o que é que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora, não. Mas tem um negócio. Você me procurou? Quem procura? Então, se você procurar, ó, pedir, dá-se-vos-á, buscar, encontrarei, bater, abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta se abre. Então, o convite está aqui, ó. Busque, bata, chame, vá atrás. Acabou o vinho, Jesus tem um problema dentro da minha casa, acabou o vinho, vou passar vergonha. Jesus disse, não, acabou o vinho não. Eu vou mostrar para você que tem um outro problema aqui dentro. Aleluia. Que não é problema de falta de vinho, é problema de falta de água.
Porque às vezes o problema que você está achando que tem aqui dentro, você acha que é o problema, mas tem outro problema maior que precisa ser resolvido, que ainda não está na sua visão, você não está entendendo nada, e você acha que isso é o problema. E Jesus disse, não, o problema não é isso aí não. O problema é isso aí, tem outro problema aqui dentro. E aí Jesus chegou e diz assim, ó, eu quero que vocês enchem as talhas de água. Irmãos, aqui eu vou explicar uma coisa para vocês. Aleluia. Toda a casa de judeu existia um recipiente chamado talha, que eram depósitos, eram tipo potes, que ficavam nos encostos da casa. Quando os judeus chegavam numa casa, eles tinham uma tradição religiosa, que eles tinham que lavar pés e lavar mãos. Era uma questão de purificação, era uma questão de fé. Então, alguém estava observando ali que acabou o vinho, acabou a alegria superficial da festa. Aleluia. Mas fazia tempo que Jesus estava observando, é que estava faltando, era água dentro daquela casa. Estava faltando, era purificação dentro daquela casa. E estava faltando, era a consciência da fé dentro daquela casa. Tem gente que está achando que o problema é a falta de vinho. Jesus disse, não, o problema não é esse não, o problema é mais embaixo. Está faltando aqui, é consciência dentro dessa casa. Aleluia. Agora tem uma coisa, Jesus, segura só um pouquinho, 2 minutos. Aleluia. Enche as talhas de água. Eita, Jesus. Aleluia. Dentro da casa de Deus, irmãos, Ele não quer que a gente fique vazio, não. Aleluia. Ele não quer talha vazia, não. Ele sabe quem são as talhas vazias, Ele sabe qual é as áreas vazias, Ele sabe o que é que está vazio. E Ele não quer talha vazia, não. Ele quer talha cheia. Para Ele fazer milagre de transformação, tem que ser talha cheia. E aí ele diz assim, ó, vocês não observaram uma coisa simples que você tem que fazer. Porque eu cheguei e não lavei nem pé, nem lavei mão. Eu tenho que lavar pé e lavar mão. Você não encheu, não encheu não. Está tudo seco aqui dentro. Mas encha, ele encheu. E aí quando ele encheu, irmão, sabe o que foi que aconteceu? Os irmãos já sabem, transformou a água em vinho. Um milagre poderoso. Ele iniciou os seus milagres transformando a água em vinho. Encerrando e dizendo para vocês, quando Jesus entra numa casa, Jesus também traz perdão. A Bíblia diz que certa vez Jesus foi numa casa. Na casa foi convidado por um fariseu. E quando ele chegou, o fariseu ele não soube recepcionar. Mas uma mulher chegou. Uma mulher quebrou um vidro de unguento lá, um dos perfumes mais caros. E depois ficou enxugando os pés de Jesus com os cabelos. Alguém julgou aquela mulher pelo seu comportamento, pela sua atitude. E ele disse, ó, desde que eu cheguei, essa mulher não para de me dar ósculo santo. Desde que eu cheguei, essa mulher não para de me recepcionar. Ela não para de chorar. Não para de lavar os meus pés. Não para de me ungir. E eu quero dizer para você, mas se você soubesse quem é essa mulher, que essa mulher é pecadora, não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Entrou aqui perdão. Entrou perdão dentro dessa casa. Aleluia. Quando Jesus entra dentro de uma casa, entra a salvação, entra a prioridade, entra a transformação, entra a restauração e entra perdão. Amém. Encerro dizendo para os irmãos, do mesmo jeito que Jesus está em Laodiceia, batendo na porta, ele diz assim, se você ouvir a minha voz, eu vou entrar e eu vou cear com você. Eu vou sentar numa mesa com você. Eu vou ter comunhão com você. Porque naquele período, os judeus tinham comunhão quando eles sentavam na mesa. Então tem gente que não está tendo comunhão com Deus, não está tendo comunhão com Jesus, porque não deixa Jesus entrar. Se Jesus entrar, ele vai ter comunhão. E se ele tiver comunhão, irmãos, a vida é mudada. Então, para quem está me escutando agora, entenda a voz de Deus. Ele está batendo na porta da sua vida. Aleluia. E ele está dizendo, permita que eu entre, porque se eu entrar, eu vou mudar a sua história. E eu digo amém, amém, graças a Deus.